Olá, estamos dando início a mais uma escola dominical. Espero que seu dia seja muito abençoado. O nosso assunto é muito importante na sala de casais. Nós vamos falar sobre o papel na família, né? Mais basicamente, nesse primeiro momento, do papel do marido e do papel da mulher. Os dois textos que nós vamos usar é o texto de Efésios, capítulo 5, do verso 15 até o capítulo 6, versículo 9, e Colossenses, capítulo 3, do verso 16 até o capítulo 4, versículo 1. Eu não vou ler o texto, você conhece o texto, pode acompanhar a aula aí abrindo a sua Bíblia, mas a gente vai falar sobre papéis no lar. Uma das coisas mais difíceis hoje que eu percebo nos casais, né, o pessoal que eu tenho aconselhado aqui, é a dificuldade que eles têm de definir os papéis, né? Isso está muito bem estabelecido, né, à luz da palavra de Deus. E é exatamente onde as pessoas se perdem, né? É muito comum você encontrar homens no casamento desempenhando o papel da mulher e mulher desempenhando o papel do homem sem uma busca de uma referência de alguma coisa que tenha sido estabelecida por Deus. O que está acontecendo com a família no mundo e de uma forma assim bem específica a família brasileira? Todo mundo sabe, né, que há um ataque muito ferrenho contra essa estrutura hierárquica da família conforme a palavra de Deus, né? Ultimamente agora nós estamos enfrentando mais essa situação que, se você for preencher o seu formulário hoje para tirar um novo passaporte, você já não vai encontrar lá mais nome do pai nem da mãe, mas vai estar lá genitor 1, genitor 2. Segundo a Polícia Federal, né, que é responsável pela liberação dos passaportes, essa decisão para poder atender às famílias homoafetivas. Eu não tenho nada contra os homoafetivos, os homossexuais, né? Cada um conduz a sua vida conforme pensa, sabendo que vai ter que dar conta disso de alguma forma, né, diante de Deus. Então, cada um vai prestar conta disso, né, diante de Deus. Então, não é esse o problema. Então, quando se trata de família, né, Satanás ele tem usado a seguinte estratégia, né? Chama a igreja de homofóbica, chama a igreja de uma igreja castradora, preconceituosa, né? E isso de alguma forma está inibindo a igreja, né? Porque quando a igreja pensa em se manifestar contra determinadas decisões, ela fica inibida por conta desses termos aí que estão sendo jogados contra a igreja, que é uma igreja preconceituosa. Quando a gente vai para a Bíblia e especificamente nas cartas de Paulo aos Efésios e também aos Colossenses, nós percebemos aqui que o casamento ele veio na Bíblia para ilustrar a relação de Deus consigo mesmo e a relação de Cristo com a igreja, né? Isso você tem lá em Efésios capítulo 5, e que tem essa analogia de Cristo e a igreja. E aparece em Efésios 5 cláusulas de comparação. Então nós vamos olhar primeiro uma ordem, como as coisas são traçadas por Paulo e qual é a analogia que ele faz. Então você tem, por exemplo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, a analogia é como ao Senhor. Então é muito importante prestarmos atenção na analogia, né? Porque o como é modal, assim como. Então, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, né? Então, a referência para a submissão não é a atitude do marido, mas é ao Senhor. Então, a mulher faz isso como se ela estivesse fazendo ao Senhor. A segunda ordem diz, porque o marido é o cabeça da mulher. E agora a analogia é como Cristo também é o cabeça da igreja. Olha, todas as determinações familiares, a forma como Deus estabeleceu para que as coisas acontecessem, é sempre visando a harmonia familiar, né? Deus nunca foi um desmancha-prazeres, né? Tudo que Deus tem é para o nosso bem, para a felicidade e para a harmonia da família. A outra ordem que aparece aqui é as mulheres sejam em tudo submissas ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Agora a mulher é submissa como a igreja também está sujeita a Cristo. A outra ordem é maridos amai vossa mulher, e a analogia é como Cristo amou a igreja. Então preste atenção que há uma referência, há uma qualidade de amor. O amor de Cristo, diferente do amor grego, né, que é o amor eros, amor filéu,
É um amor sacrificial, né? O termo para o amor de Cristo é ágape, é um amor sacrificial, é um amor que se traduz não em sentimento, mas em entrega, em ação. Esse é o amor de Deus por nós. A outra analogia que aparece é: maridos devem amar a sua esposa e mulher como seu próprio corpo. Então, maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. E a analogia é como também Cristo o fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E como que Paulo chama isso, né? Essa ordem, essa analogia? Ele diz: grande é esse mistério, e eu me refiro a Cristo e a igreja. Quando nós olhamos o casamento, e muita gente se perde exatamente aqui, elas não entendem qual é o propósito primeiro do casamento. Quando nós olhamos para a Bíblia, o casamento ele foi projetado por Deus como um retrato do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, quando alguém olha o relacionamento do marido com a mulher, quando olha o meu relacionamento com a minha esposa, é como se ele estivesse visualizando a relação de Cristo com a igreja. Por isso que Paulo diz: grande esse mistério. Em épocas passadas, né, as outras culturas de gerações não tinham conhecimento disso. Então, no momento certo, Paulo veio, trouxe essa revelação da relação de Cristo com a igreja representado no casamento, e disse: isso é um mistério, né? Um grande mistério que foi revelado para vocês. Então, quando Deus criou o primeiro casamento, lá atrás, os nossos pais, ele já estava pensando em Cristo e igreja. Nós vamos dividir essa aula de papéis no lar em 3 aulas, né? Nós vamos falar no geralzão hoje, né? A partir da outra semana vamos falar da submissão feminina e vamos falar também do amor masculino, né? Há muita incompreensão, há muito equívoco, né, com relação ao termo submissão, e muitas pessoas elas não entendem a submissão como resultado, né, de algo muito anterior que tem que acontecer primeiro. Então, submissão e amor não é nem acidental, nem temporário, alguma coisa que vai durar um tempo, e muito menos é uma coisa cultural, né? Tem muita gente que fala: mas dependendo da cultura, o comportamento do homem é um, o comportamento da mulher é outro. Nada disso, isso é completamente fora de cultura. Isso é uma ordem divina, né? Faz parte da essência do casamento, faz parte do plano original de Deus para que o casamento seja harmonioso. Então nós queremos um casamento harmonioso. E aí o que a gente vai concluindo, né, se analisarmos aqui o contexto, é que sem aquela obra sobrenatural para reverter aquele impacto que a queda teve sobre a humanidade e especialmente sobre a família, vai ser impossível termos famílias saudáveis. Não dá para você pensar nesse padrão, aplicar isso a todas as famílias, né, pessoas secularizadas, ateus, né, completamente longe daquilo que é a direção de Deus para a vida delas. Esse casamento funcional é aquele casamento que tem por trás de todas essas ordenanças algo que já vem acontecendo, né? Então, se você pegar Efésios e Colossenses, eles são textos bem paralelos, né? E os mesmos, ambos eles resultam, eles acompanham a plenitude do Espírito, que é algo que vai trazer vida para o casamento. Eles falam da habitação da palavra de Deus em nós, fala de uma edificação mútua, fala da adoração, fala do espírito de gratidão. Só depois de falar de tudo isso, Paulo vai falar de submissão da mulher ao marido e o amor, e o homem se submetendo, amando a mulher como Cristo amou a igreja. Qual que é o resultado dessa plenitude do Espírito? Ele está dizendo que o resultado é uma submissão mútua. E isso vai manifestar de uma forma extraordinária no lar, na família, porque é onde a maldição chegou primeiro, né? Então ele divide da seguinte forma, ele diz assim: o marido ele se torna um líder que ama e serve sacrificialmente sua esposa, mas ele só vai falar disso depois de ter falado sobre a plenitude do Espírito. É quando eu busco uma vida cheia do Espírito Santo. Então, sabe o que está faltando nos casamentos, irmão? Está faltando nos casamentos vida cheia do Espírito Santo. Quanto mais eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, mais eu me torno esse homem que vai amar a esposa e vai se tornar esse líder que vai amar a esposa de forma que agrada o coração de Deus. Paulo diz que a esposa se submete
de forma respeitosa ao seu marido e vai seguir sua liderança. Não tem dificuldade, né? Quando você conversa com mulher que tem dificuldade de submeter o marido à sua liderança, alguma coisa está errada. Isso deve ser um processo assim muito natural, né? Dentro dos relacionamentos e dos casamentos. E aí ele vai falando também que os filhos, eles vão honrar e obedecer seus pais. Talvez as duas coisas mais difíceis dessa geração nossa, né? Porque nós saímos de uma família repressiva e não se tinha muito diálogo, e fomos para uma família permissiva, onde se pode tudo, onde os filhos não obedecem, não honram mais os seus pais, mas dentro do resultado de uma vida plena, né, cheia do Espírito Santo, Paulo diz que os filhos eles vão honrar e vão obedecer seus pais. E também os pais, eles vão ensinar os seus filhos, vai discipliná-los sem provocá-los e sem desanimá-los. Tem muito filho que na forma como o pai está querendo discipliná-lo, ele está gerando provocação, desânimo nos filhos, né? Então há uma participação dos pais, há uma sabedoria do pai no momento de ensinar o seu filho. E consequentemente ele vai falar do relacionamento do servo e do Senhor, que também é transformado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Então, um patrão e um empregado cristão é bem diferente, né? Então, homens que têm temor a Deus sabem pagar melhor os seus funcionários, tratar melhor os seus funcionários. Servos e funcionários cristãos sabem honrar e trabalhar de maneira correta com relação ao trabalho que presta aos seus patrões. Então, a gente não tem como fugir, né, dessa hierarquia familiar, funcional, que Deus estabeleceu antes da queda, né? Foi consequência do pecado que Deus estabeleceu uma hierarquia familiar. Não. O termo lá no hebraico, que é pali, que significa cabeça, ele é encontrado 50 vezes, né, em contextos que se referem a pessoas que têm autoridade sobre as outras, né? Então, quando a gente fala a Bíblia identifica Cristo, né? Identifica Cristo como cabeça, não é só um conceito de alguém que tem provisão, alguém que é fonte de sustento para nós, não. O termo cabeça aqui, para identificar Cristo, está falando muito mais da sua autoridade suprema, né? Então, Cristo tem uma autoridade suprema sobre nós. Se queremos uma vida saudável pessoalmente, nós devemos nos submeter a essa liderança, né, de Cristo, onde Ele é o cabeça. E nós precisamos reconhecer muito urgentemente os papéis no lar. Não apenas estabelece esses papéis uma hierarquia funcional, mas também eles vão elevar o status dos subordinados, né? Não há nenhum peso em se submeter a essa hierarquia, né? Existe, na verdade, um status. Então, o fato de que Paulo fala diretamente para esposas, ele fala para filhos, escravos, isso foge do padrão de outros códigos da época, né? E dignifica essas pessoas, enquanto sutilmente ele vai desafiando ao status quo. Qual que é a estrutura de Efésios para a gente entender o papel no lar? A segunda metade da carta de Paulo aos Efésios, né, ela se estrutura em volta de uma série de ocorrências do verbo andar em forma imperativa, né? E ele usa algumas metáforas aqui para mostrar hábitos que nós devemos ter na vida cristã com relação à nossa posição em Cristo, né? Então ele diz, capítulo 4, verso 1, andeis de modo digno da vocação. Isso é uma metáfora imperativa. Verso 17 ele diz, não mais andeis como também andam os gentios. Capítulo 5, verso 2, andai em amor. Verso 8 do capítulo 5, andai como filhos da luz. Verso 15 do capítulo 5, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Preste atenção no pano de fundo, no contexto. Se nós tentarmos entender os papéis, submissão, amar como Cristo amou a igreja, sem entender que isso é resultado de uma vida transformada, uma pessoa que teve um encontro com Cristo,
que agora acompanha todos esses verbos, todas essas analogias: andar de modo digno da vocação, andar não como os gentios, andar em amor, andar como filho da luz, ver prudentemente como andamos, não andar como nécio e como salvo. Então, para Paulo, duas coisas são importantes. Primeiro, não era suficiente ter aquele conhecimento doutrinário se ele não fosse acompanhado de uma mudança de vida. Não adianta. Muitos pais conhecem a Bíblia, conseguem dar uma boa aula de escola dominical, mas isso não se traduz em mudança de vida. A segunda coisa é que não é suficiente também você procurar uma transformação sem você estar alicerçado num contexto doutrinário, num conteúdo doutrinário. Se você não está alicerçado, isso vai virar legalismo e vai virar superficialidade. Quando nós vamos para o capítulo 4 de Efésios, versos 17 a 24, ele fala do velho homem e fala do novo homem e que tem os seus respectivos comportamentos identificados. Então, muita mulher, esse texto aqui não vai fazer nenhum sentido. Muitos homens, esse texto não faz nenhum sentido. Se você for discutir com uma feminista, essa carta de Paulo, principalmente a palavra dele sobre essa ordem hierárquica familiar, você vai ficar doido, né? As pessoas não vão engolir isso nunca. Por quê? Porque não passaram pelo novo nascimento. Não se transformaram no novo homem segundo Cristo, né? Então, para essa pessoa transformada, aquilo que Paulo vai ensinar aqui na frente é muito mais tranquilo. E aí você vai observando que cada ciclo de ordem e de proibições, eles vão revelando um pouco mais sobre como é esse andar sábio. Isso vai funcionar na vida real. 3 coisas são importantes. Primeiro, ele diz: aproveitando cada oportunidade concedida por Deus para o nosso ministério. Quando eu tenho essa consciência, quando eu me deixo guiar pelo Espírito Santo, a primeira coisa que eu pergunto é: como eu posso melhor aproveitar as oportunidades que Deus está me dando? Vou falar uma coisa, gente: a nossa maior crise hoje, ela é familiar. O mundo está sedento de famílias que sejam referenciais, casamentos sejam referenciais. Muitas vezes seu casamento não tem nenhuma diferença do casamento pagão. Aliás, tem pessoas que não têm conhecimento de Cristo, não têm o Espírito Santo, e os maridos são muito melhores para suas esposas do que muitos crentes. E as mulheres são muito melhores do que muitas mulheres crentes. Então nós temos que rever algumas coisas na nossa vida. A segunda coisa, ele diz: experimentando a vontade perfeita de Deus como revelada na sua palavra. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, isso traz esse grande benefício para nós, que é conhecermos a vontade de Deus. Eu não posso conduzir meu casamento, a minha família, conforme a minha vontade, as minhas preferências, os meus desejos. Esquece isso. Eu vou conduzir a minha casa conforme a vontade perfeita de Deus. Quantos casais têm o hábito de perguntarem qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Onde nós estamos falhando com relação à palavra de Deus? E terceiro, demonstrando uma vida controlada pelo Espírito Santo. E principalmente, irmãos, a nossa casa. Infelizmente, a nossa casa é o ambiente onde nós somos mais carnais. A gente segura a onda lá fora. A gente tem paciência com todo mundo lá fora, a gente exerce domínio próprio lá fora, mas quando estamos dentro da nossa casa, é tudo carne. Alguma coisa está errada. Então chegou a hora de manifestarmos o fruto do Espírito dentro da nossa casa. Então, quando a gente divide, essas falas de Paulo aqui em Efésios, nós temos 3 coisas importantes. Primeiro, andar em sabedoria, no verso 15, ele diz: não como nécio. Então há um comparativo. Quem é o homem nécio? Como o nécio conduz a vida dele? Como o nécio conduz o casamento dele? Mas compreendendo a vontade divina. Há um esforço, há uma dedicação, há um interesse em saber qual é a vontade de Deus. Segundo, enchei-vos do Espírito. Ele vai falar no verso 18 até o verso 21 do capítulo 5. Mas como isso é possível? Primeiro, não sendo controlado por vinho. Ora, irmãos, ele está fazendo uma analogia, uma comparação entre o vinho e o Espírito Santo. Ele fala de 2 coisas que têm o poder de controlar, de dirigir.
O álcool, segundo Paulo, ele traz dissolução. Uma pessoa guiada pelo álcool, ele perde a sensatez, ele perde a lucidez, ele perde o equilíbrio. Mas um homem guiado pelo Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, ele tem atitudes muito mais coerentes com a palavra de Deus. E qual que é o resultado disso? Quando você anda em sabedoria, quando você compreende a vontade de Deus, né? Não como insensato, quando você se enche do Espírito Santo, qual que é o resultado? 4 coisas acontecem. A primeira é edificação congregacional. Nós estamos aqui para edificar uns aos outros. Nós estamos ligados ao corpo de Cristo. E como pessoas ligadas ao corpo de Cristo, nós temos um compromisso com a edificação. A grande pergunta é: estamos edificando uns aos outros? A segunda coisa é a adoração pessoal. Quando a gente está alinhado, né, tem uma vida cheia do Espírito Santo, Paulo, né, falando entre vós com salmos e hinos espirituais. Adoração que não está restrita ao momento, não está restrita a um lugar, a um ambiente, mas a vida de adoração. No Velho Testamento a gente sempre associa adoração ao templo, a um altar erigido. Hoje não, hoje eu adoro a Deus através do meu casamento, a forma como eu conduzo o meu casamento, a minha casa, eu estou adorando a Deus. Gratidão. Paulo diz que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vencemos o espírito de murmuração, de insatisfação, e nós nos tornamos gratos. Vamos falar a verdade. Se eu perguntar à sua mulher se ela acha você um homem agradecido, o que ela vai dizer? Sua casa é um ambiente onde as pessoas aprenderam a ser gratas. Só depois que ele fala da edificação congregacional, da adoração pessoal, da gratidão, é que ele vai falar da submissão mútua no lar. Então essa palavra de hoje é uma palavra introdutória. Toda conversa sobre papéis no lar devem ser subordinadas às ideias anteriores sobre o andar sábio por meio de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Sem isso, esquece os papéis. Então é como se Paulo estivesse dizendo, entendendo isso, entendendo a importância de ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, entendendo a importância de andar como filho da luz, de andar em sabedoria, de andar em comunhão com a palavra, em detrimento disso, né? A partir de tudo isso, vivenciando tudo isso, aí nós vamos poder falar sobre casamento, sobre o papel da mulher e sobre o papel do marido, porque aí nós estamos partindo do princípio que nós estamos falando de pessoas que nasceram de novo. Isso não funciona no lar do ímpio, do incrédulo. Não tem harmonia. As pessoas não sabem lidar com papéis. Elas não respeitam a hierarquia. E elas querem que nós também tenhamos um outro padrão de vida familiar. E nós não teremos. A família está se modernizando. As pessoas estão descobrindo novas coisas, mas a família tem piorado. Se queremos uma família saudável, temos que voltar aos princípios do Evangelho, aos princípios da Palavra de Deus, às cartas de Paulo, e analisarmos o que ele está falando sobre casamento, o que ele está falando sobre família. É muito importante que os seus filhos cresçam num ambiente onde os papéis são definidos, onde a mulher é submissa ao marido, onde o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, onde os filhos obedecem e honram os pais, onde os pais não provocam a ira aos filhos, onde os servos servem com fidelidade ao seu Senhor, onde os senhores tratam com justiça os seus servos. Esse é o plano de Deus para a família. Funcionou lá atrás e vai funcionar. Essa tentativa, né, de abalar as estruturas familiares, de atacar os pilares da família, de desarticular a família, desestruturar a família, essa estratégia maligna, ela não vai ter efeito positivo, ela não vai prevalecer, irmãos. Deus está mantendo a igreja, Deus está mantendo a família, e nós que somos a igreja, nós somos responsáveis para apresentar para essa sociedade qual é o padrão familiar que Deus tem estabelecido.
Quando a gente fala do papel da mulher e do papel do homem, aí eu estou concluindo para a gente entrar nos termos mais na frente, a diferença entre o homem e a mulher nunca foi de condição, mas sempre de função. A função do homem e a função da mulher tem diferença, mas a condição do homem e da mulher diante de Deus não muda, não muda. O homem e a mulher têm a mesma condição diante de Deus. A cultura judaica, ela valorizava mais o homem do que a mulher, priorizava o homem e a mulher. Aí Jesus vem e diz, isso não existe. Não existe homem e mulher, não existe grego, bárbaro, citra, né? Agora somos um só. Então, em termos de condição, o homem e a mulher estão na mesma condição, mas em função não. Então, quando nós nos propomos a falar sobre papéis no lar, nós vamos falar de função, tá bom? Então, eu sugiro que você não perca, né, as próximas aulas, porque são sequenciais. Então, próximo domingo, nós vamos falar sobre a submissão feminina, definindo o termo submissão, né? Tirando alguns equívocos aí, e vamos falar também do amor masculino, né? Esse amor sacrificial, tá bom? Bom domingo para todos vocês. À noite, não esqueça do nosso culto. Agora temos o nosso Quinta Kids, né? Que está maravilhoso, né? As crianças aí estão fazendo um trabalho bonito com as tias. Então, em breve aí, espero poder rever todos vocês. Um abraço.